Bom dia, meninos. Bom dia. Olha o que está aceso. A luz. Estou gravando para vocês, já é noite, tá? Não vou enganar, não, já é noite. Estou o dia inteiro gravando aula. Mas fala bom dia porque vocês vão assistir pela manhã. Então, bom dia, meninos! Vamos iniciar nossa aula, então? Vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui, tá? Melhorou. Então vamos lá. Vamos pegar o livro, né? Após esse bom dia, vamos pegar o livro e abrir na página 80, porque nós demos um salto, né? Pulamos alguns capítulos para agora, após a correção desses exercícios, a próxima aula, a gente retorna aquilo que a gente pulou, tá certo? Então, vamos na página 80, porque nós estamos falando de capitalismo e de socialismo, não é isso? Então, na página 80, nós temos aí uma pergunta no Zoom, né? Então, vamos lá. Qual é a modificação mais notável na região do Central Park, mostrada nas duas imagens de Nova York? Então, nós temos aí as duas imagens, né? Vista do Central Park, né? Em 1873 e em 2007, né? Então, qual é a modificação mais notável na região do Central Park, mostrada nas duas imagens? Obviamente, né? Vocês colocaram que foi a construção de prédios, né? Que foi feita aí nessa região do Central Park, em Nova York, certo? 2. Ao observar as imagens e associá-las com o que conhece do processo de industrialização, o que você conclui a respeito da história de Nova York? Bem, aí vocês podem colocar que em pouco mais de 100 anos, Nova York passou por um intenso processo de urbanização, transformando-se numa grande metrópole. Tá? Isso aconteceu em decorrência do processo de industrialização e desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos no século XIX, nos séculos 19 e 20. Beleza? Então, esse processo de industrialização fez com que Nova York se deslanchasse, né, urbanisticamente, certo? O crescimento industrial fez com que Nova York se deslanchasse, tá? Página 81. Melhorou um cadinho. A posição do livro. Página 81. De olho no legado. A segunda revolução industrial e as mulheres. De acordo com o texto, eu não vou ler o texto não, tá? Porque vocês provavelmente já leram, né? Então, de acordo com o texto, como a vida das mulheres mudou a partir da segunda revolução industrial? Então, a partir da segunda revolução industrial, as mulheres passaram a ter a perspectiva do trabalho assalariado, tá certo? Isso se deu a partir da segunda revolução industrial, tá bom? Segunda pergunta. Que tipo de emprego as mulheres da classe média podiam procurar nesse período? Nós falamos sobre isso, né? Empregos em lojas e escritórios, né? 3. O autor destaca que outros aspectos da vida dos operários e das mulheres da classe média pouco mudaram. Que aspectos foram estes? Então, a gente pode dizer que elas continuaram sendo consideradas seres humanos de segunda classe. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, elas eram submetidas à vontade dos homens, né? Além disso, em alguns casos, continuaram trabalhando sem remuneração. Tá bom? A quarta questão. Por que o autor afirma que não se podia considerá-los cidadãos de segunda classe? Porque elas nem ao menos eram consideradas cidadãs, né?
Ou seja, não tinham direitos como de votar, por exemplo. Né? Então, não eram consideradas cidadãs, como que iam ser chamadas de cidadãs de segunda classe, né? Se elas nem eram consideradas cidadãs. Né? A número 5. Na atualidade, as mulheres permanecem nessa situação? Expliquem. E aí? O que vocês acham? As mulheres continuam nessa situação de serem consideradas cidadãs de segunda classe? A gente sabe, né, que as mulheres conquistaram muitos direitos, né, como o acesso a empregos que antes eram considerados apenas masculinos, por exemplo, de engenheiro. Né? Nós temos várias mulheres, né, que têm empregos de engenheiro, advogadas, não é mesmo? Então, elas conquistaram esses empregos que antes eram apenas empregos masculinos, motoristas, né? A gente vê até motoristas de ônibus do sexo feminino. Em Macaé mesmo nós vemos isso. Né? Então, o direito do voto foi conquistado também. E vocês podem colocar também que hoje existe muito mais uma igualdade entre homens e mulheres. Apesar de nós termos ainda mulheres que desempenham a mesma função que os homens e que ganham salários bem menores. Né? Por exemplo, uma mesma empresa contrata um engenheiro do sexo masculino, um engenheiro do sexo feminino. Né? O engenheiro do sexo feminino vai desempenhar a mesma função que a do sexo feminino. A do sexo masculino vai ganhar mais do que o engenheiro do sexo feminino. Tá? Vocês podem ter certeza que isso vai ocorrer e ainda ocorre nos dias de hoje. Mas, mesmo diante disso, as mulheres, né, conquistaram muitos direitos ao longo do tempo. Tá certo? Bem, podemos passar para a próxima página? Podemos. Vamos para a página 85. Não é isso? Página 85, então. Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, não vi ninguém levantando a mão, então ninguém teve dúvida. Todo mundo está expert em capitalismo e socialismo. Né? Então, vamos para a página 85. Vamos lá. Número 1. Sobre o processo de urbanização de Londres durante a Segunda Revolução Industrial, a historiadora Maria Estela Bresciani afirma que a cidade, na época, assemelhava-se a uma colmeia popular. Tamanha era a circulação de pessoas nas ruas. Quais são as principais transformações nas cidades que ocorreram no curso da Segunda Revolução Industrial? Bem, então, as transformações que ocorreram nas cidades durante a Segunda Revolução Industrial. Vocês podem colocar o seguinte: a acentuada industrialização no século XIX transformou a vida nas principais cidades europeias. Ampliou a urbanização, a população urbana aumentou, foram criados novos bairros e serviços públicos, como iluminação, transporte coletivo. Os bairros operários eram pobres, com casas humildes, e saneamento básico era insuficiente. Tá? Então, essas foram algumas mudanças ocorridas durante a Segunda Revolução Industrial. Beleza? Número 2. Observe a imagem e a respectiva legenda para responder as seguintes questões. Temos aí a imagem, gravura representando a greve dos funcionários de fábrica na França. Vamos lá. A imagem identifica uma das formas de mobilização dos operários em fins do século XIX. Qual é essa mobilização e sua finalidade? Bem, então nós temos aí que trata-se de uma greve, né? Qual é a finalidade, então? Era pressionar pela conquista de melhores condições de trabalho, melhores salários e maiores direitos, tá? Direitos trabalhistas, né? B.
Você conhece a relação entre essa forma de mobilização, a greve, e a instituição de 1º de maio como Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho? Pesquise o assunto, registre suas conclusões e compartilhe-as com a turma. Não vão compartilhar, né? Eles só terão pesquisado e agora a gente vai comentar alguma coisa sobre isso, né? Vocês vão seguir a linha de que o dia 1º de maio foi escolhido como Dia, né, do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, em consequência da repressão violenta ocorrida contra operários em greve lá em 1886, em uma fábrica em Chicago, nos Estados Unidos. Tá? Daí elegeu-se, então, o dia 1º de maio como sendo o Dia do Trabalhador. Beleza? Número 3. No decorrer da segunda metade do século XIX, foram criados na Europa teorias socialistas que apresentaram novas propostas de organização socioeconômica. A. Explique a situação social que levou à elaboração dessas teorias. Então, vamos lá. A gente pode dizer que as teorias socialistas foram elaboradas ao longo do século XIX, no contexto da Segunda Revolução Industrial. A sua origem está relacionada às profundas desigualdades sociais entre burgueses e proletários nos países industrializados. Enquanto o desenvolvimento industrial crescia e enriquecia a burguesia, os proletários viviam na pobreza. Suas condições de trabalho eram precárias, os salários eram baixos e as jornadas de trabalho eram exorbitantes. Beleza? Letra B. Que aspectos em comum podem ser observados entre socialismo científico, socialismo utópico, socialismo cristão e anarquismo? E quais são as diferenças entre essas teorias? Vamos por partes. É grande, então, hein? Vamos lá. Todos esses modelos socioeconômicos foram criados como alternativa para superar as desigualdades sociais entre capitalistas e proletários no sistema capitalista. Cada qual com uma proposta específica de como alcançar uma sociedade igualitária. Sobre as diferenças entre eles, a gente pode dizer que o socialismo científico propõe uma revolução liderada pelos proletários, no qual o governo liberal seria derrubado e um novo governo, controlado pelos proletários, se formaria. O Estado passaria a ser proprietário dos meios de produção, extinguindo-se a propriedade privada dos meios de produção e a exploração do trabalho. Então, o Estado, né, nesse modelo de socialismo científico, o Estado seria governado pela classe trabalhadora, pelo proletariado, e os bens seriam entregues ao Estado. Os bens seriam de todos. Né? Daí o socialismo. Tá? O socialismo utópico. Os capitalistas perceberiam as desigualdades do sistema capitalista e, sensibilizados, promoveriam reformas no sistema produtivo, a fim de criar uma organização social mais justa. Então, por isso o nome utópico, porque os capitalistas, os empresários, jamais iriam pensar dessa forma, né? Eles jamais iriam perceber essa desigualdade social e iriam se comparar ao proletariado. Né? Daí o nome socialismo utópico, que é uma utopia. Né? Isso nunca iria acontecer. Tá? Socialismo cristão. Pregava a aplicação de valores cristãos nas relações entre patrões e empregados. Criticava qualquer forma de violência e defendia a interferência do Estado nas questões sociais, como meio para garantir a justiça social. E o anarquismo
defendia o fim do Estado e o autogoverno pela sociedade. Propunha o fim da propriedade privada, vindo a sociedade a organizar a produção em torno de suas necessidades. Ou seja, no anarquismo não existiria governo. Todas as pessoas mandavam, né? Iriam mandar. Como o próprio nome diz, seria uma zona, seria um anarquismo, né? Como que todo mundo ia mandar, não teria ninguém mandando? Meu Deus, que loucura, que loucura, loucura, loucura seria, né? Então, o anarquismo ele propõe essa teoria, né? De que o Estado não teria governante, né? Cada pessoa governaria a sua própria vida e o Estado, né? E as leis como seriam cumpridas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não dá, né? Mas vamos seguir. 3. É 3? No decorrer da segunda metade do século XIX, foram criadas na Europa teorias... Não, já falamos, não é? Falamos a 3A. Explica a situação social que levou à elaboração dessas teorias. Que aspectos em comum podem ser observados entre socialismo? Acabamos de falar. Vamos para 4, então. Leia a seguinte definição dos conceitos de burguesia e proletariado, elaborada por Engels na edição de 1888 do Manifesto do Partido Comunista. Vou ler. Por burguesia, compreende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social, que empregam o trabalho assalariado. Por proletários, compreende-se a classe de trabalhadores assalariados modernos que, privados dos meios de produção próprios, se veem obrigados a vender sua força de trabalho para o poder existir. Então, burguês é o dono, né, do capital, dos meios de produção. Proletariado é o dono da força de trabalho, é o trabalhador, né? Então, o burguês é o empresário, o dono das fábricas, das empresas, o proletário, o trabalhador, o dono da força, da mão de obra, né? Observe que a definição contém 2 outros conceitos fundamentais para a compreensão das relações sociais e de trabalho do sistema capitalista: meios de produção e força de trabalho, né? Meios de produção, as máquinas; força de trabalho, os trabalhadores. Forme dupla com um colega e juntos procurem explicar o que entendem por esses 2 conceitos. Se necessário, faça uma pesquisa. Como nós estamos em isolamento social, vocês não fizeram dupla com ninguém, vocês fizeram o exercício sozinho e responderam certinho a essa questão. Não é isso? Eu já até acabei de falar para vocês, né? Vamos lá. Meios de produção, né, são as máquinas dos burgueses. Os burgueses são donos dos meios de produção, são donos das máquinas. O proletariado, o trabalhador, é dono da força de trabalho, né? Ele impõe força para realizar o trabalho, né? O trabalhador só tem a força para realizar o trabalho. Ele não é dono de nenhum meio de produção, tá certo? Então, meios de produção são as máquinas, onde tem como os proprietários os burgueses, né? E a força de trabalho é dos proletariados, dos trabalhadores, tá certo? Número 5. Desde o final do século XX, o sistema capitalista ultrapassou a fase financeira e chegou à da globalização. Atualmente, a concentração de capital nos grandes grupos econômicos é cada vez maior. Pensando nisso, realize as atividades a seguir. Faça um levantamento dos produtos industrializados consumidos por sua família e organize-os em uma lista com 4 colunas: alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Consulte as embalagens para obter informações. Bem, aí vocês têm, né, uma questão que é muito pessoal, é isso? Vocês vão responder essas questões de acordo com aquilo que vocês têm na casa de vocês, né? Eu não tenho como saber o que vocês têm aí.
Então, esse levantamento de produtos industrializados consumidos, né, pela família, são vários N produtos que vocês podem ter em casa que são industrializados. O que são produtos industrializados? Feitos nas fábricas. A carne de hambúrguer que vocês compram lá no supermercado é industrializado, né? Material de limpeza é industrializado, né? Aquela lasanha que vocês compram prontinha, que botam no micro-ondas, é industrializada. A pipoca, industrializada. A Coca-Cola, industrializada. Né? Uma série de produtos. Então, a gente falou de produtos alimentícios, né? E aí vem os outros produtos que o exercício pede. Bebidas, né? A gente tem os vinhos, os refrigerantes, né? Material de higiene, falamos também, higiene. Papel higiênico industrializado, né? Cremes corporais são industrializados, shampoos são industrializados, tá certo? Então, N produtos na família de vocês que tem aí como produtos industrializados. Letra B. Ao lado do nome de cada produto, anote o nome do fabricante. Com vocês. Letra C. Há muitos produtos cujo fabricante é o mesmo? Quais? Nesse caso, vê-se a aplicação da estratégia econômica que surgiu durante o período do capitalismo financeiro. Identifique-a e a explique por que ela se aplica aos produtos identificados por você. Tá? Então, essa questão número 5, ela é muito pessoal, né? Eu não consigo identificar os produtos que vocês têm aí em mãos para poder responder a questão, a letra C. Né? Letra D. Em sua opinião, a estratégia identificada acima pode ser prejudicial aos direitos do consumidor? Por quê? Tá? Então, vocês façam esse levantamento de informações, anotem, deixem anotados, que quando voltarmos à aula presencial, a gente vai verificar e ver, até mesmo trocar as ideias e ver o que vocês escreveram em relação a essa questão. Tá bom? Essa questão número 5, ela vai pedir que vocês façam, né, um levantamento de informações sobre as mudanças do capitalismo nos tempos recentes, em comparação com a época da segunda Revolução Industrial, o que pode ser relacionado com o consumismo. Né? O capitalismo ele é relacionado com o consumismo. Tá certo? Bem, meninos, nós vamos ficar, então, por aqui. A próxima aula, nós vamos voltar um pouco, né? Vamos voltar no capítulo 4, tá? República Mestiça, tá certo? Vamos falar da República Mestiça e depois aí sim a gente vem para a unidade 2, Emergência de uma Nova República, tá certo? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Vocês tenham um ótimo dia, né? E vamos aguardar a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.